retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulana cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Vocês já imaginaram se fosse hoje o dia da gente cantar isso mesmo? Seria muito bom, né? Eu queria convidar o irmão Ferreira para vir aqui fazer uma oração, mas queria chamar aqui à frente também aqueles irmãos que completam aniversário de nascimento, de casamento, como, por exemplo, no dia 2, amanhã, o irmão Adelson Batista Soares completa aniversário de nascimento. No dia 5, quinta-feira, irmão Leonilson Silva Paz. E no dia 7, no sábado, irmão Daniel Pieri Queiroz. Aniversário de casamento. No dia 2, amanhã, irmão Altamir Peixoto de Magalhães, irmã Maria da Saúde Souza Magalhães, 35 anos, bodas de coral. Irmão Altamir, vem aqui à frente. Também amanhã, segunda-feira, irmão Divino de Andrade Júnior e a irmã Érica Lopes Macedo de Andrade, 18 anos, bodas de turquesa. E no dia 2, também amanhã, todo mundo casou no dia 2. Luiz Sávio Nascimento Cordeiro, Ivanilza Luciano Nascimento, bodas de água marinha, 19 anos. Só um aninho a mais que vocês, viu? Mas foi também no dia 2, coincidentemente no dia 2, que eles se casaram. Então, irmão Ferreira, cadê ele? Vem cá, meu irmão, por favor. Nos dirige a Deus. Os irmãos sabem que ele é conhecido como Ferreira, mas o nome dele é Genivaldo Ferreira, né? Meu irmão. Eu tive um irmão que se chamava Genivaldo e era Ferreira também.
Vamos orar, irmão, pode orar. Amém, Senhor Deus. Sim, meu Deus. Sim, Pai Santo. Sim, meu Deus. Amém. Amém, amém. Pode sentar, parabéns, irmãos, todo mundo na casa do Divino hoje para almoçar com ele lá, viu? Dizer para os irmãos que nossa oferta para missões estaduais chegou a R$ 2.087 até domingo passado. Então, vamos ver qual vai ser o movimento de hoje. E, como os irmãos sabem, domingo que vem nós encerraremos a oportunidade da entrega de ofertas para missões estaduais. Nosso alvo é 3.000 e eu acredito que vai dar para ser ultrapassado com muita tranquilidade. E aqueles irmãos que ainda não o entregaram poderão fazê-lo hoje ainda, durante a semana. Podem fazer transferência bancária e mandar o comprovante para o irmão divino. Ou então trazer e colocar aqui na hora da entrega dos dízimos e ofertas, trazer o comprovante, ou pode fazer na maquininha também ali, ok? Eu quero reforçar mais uma vez com os irmãos aquela ideia da gente entregar todo mês, junto com os dízimos, uma oferta para missões. Eu já faço isso há muitos anos, e assim, não fica pesado para você ter que tirar naquele mês uma oferta maior. A gente tem adotado assim, 1% para missões, não é? Você já dá no mínimo 10% do dízimo, aí você entrega mais 1% para missões. Você, uma hipótese, né? Contribui com R$100 como dízimos. Você dá mais R$10 para missões todos os meses. Aí o que acontece? Antes de chegar a campanha de missões, todas as ofertas que chegarem serão destinadas para aquela próxima missões. Por exemplo, agora, até domingo que vem, toda oferta que chegar para missões será para missões estaduais. A partir do terceiro domingo de agosto, toda oferta que chegar será para missões nacionais. E assim facilita mais, tanto para quem entrega, quanto também para até o controle da igreja, e a gente vai ter uma oferta maior a cada período missionário, ok? A cada campanha. Muito bem, irmãos. Domingo passado nós iniciamos aqui uma série de mensagens sobre a volta de Jesus, sendo que dessa vez não será temática, como por exemplo, sinais, né, besta, anticristo. A gente está seguindo o texto bíblico de Mateus capítulo 24, e domingo passado nós fomos do versículo 1 até o versículo 8. E eu queria primeiramente ler aqui o texto bíblico, que será a nossa reflexão de hoje, para depois a gente pensar em quais serão as nossas ponderações. Ok? Mais uma vez, colocar em pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versos 9 a 13. Vamos fazer uma leitura responsiva. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e a sermos esses aí, não é? Podem sentar. Então, domingo passado, irmãos, nós estivemos pensando nos versículos de 1 a 8, e nós falamos sobre o seguinte. Primeiro, Jesus se revela particularmente aos seus.
ele é superior ao templo físico e o nosso foco deve ser nele e não nas pedras deste mundo, por mais importantes que elas sejam. 2. Devemos nos fixar na glória de Jesus e não na glória deste mundo. 3. A volta de Jesus é uma realidade, mas precisamos tomar cuidado com os falsos cristos. 4. Um dos sinais da iminente volta de Jesus são as guerras e os rumores de guerras, e isto tem aumentado em intensidade desde o século passado. 5. Todas essas coisas são o princípio das dores, o que significa que elas estão em escala crescente até a grande tribulação. 6. Precisamos estar prontos para o encontro com Jesus. Esses foram os principais focos que nós demos semana passada. Mas hoje, então, na parte 2, sobre verdades sobre a volta de Jesus, vamos começar pelo versículo 9, e a primeira pergunta: o que nos acontecerá por causa do nome de Jesus? O que vai nos acontecer? E mortos. Que mais? Olha só, irmãos. Existem tantas pessoas que acham que a igreja não passará pela grande tribulação, que não vai haver perseguição, os crentes não vão passar por isso, mas aqui está muito claro o que Jesus está dizendo, que não somente seremos atribulados, mas até muitos serão mortos, e que seremos odiados de todas as nações por causa do nome. E aí, eu quero fazer mais umas perguntinhas em cima do texto aí. Quantas nações mesmo vão nos odiar? Vocês percebem que haverá uma hostilidade de todas as nações para com o povo de Deus. Então Jesus deixa muito claro que além das tribulações que passaremos, que sofreremos por causa do nome dele, ainda assim as pessoas nutrirão ódio por nós. Vocês veem como isso está bem claro agora, nesses tempos? Como está se levantando um segmento da sociedade que está odiando os cristãos. Há pouco tempo agora, um dos partidos políticos do Brasil foi para uma esquina com serviço de alto-falante, serviço de som, falando claramente que as igrejas têm que fechar, que tem que acabar com esses crentes que são fanáticos. Olha só, irmãos, aqui no Brasil já está acontecendo isso. De uma oposição assim clara. Antigamente era uma oposição velada, mas agora não, é clara, é explícita, de banir o cristianismo da face da terra. Alguns políticos em tempos passados foram mesmo à tribuna do Congresso para dizer que a peste, que a pior coisa que acontece no Brasil é a Bíblia, que enquanto chegou a usar um termo bem pejorativo a respeito da Bíblia, que enquanto houver essa coisa, que a ruína do povo estará sendo estabelecida. Então começa a haver a manifestação clara, igual hoje já existe a igreja de Satanás, o culto a Satanás, bem claro, bem explícito, sem rodeios. Antigamente não, a gente dizia, não, é determinado segmento que se diz religioso, que é, mas hoje não, já tem mesmo a igreja de Satanás. Os irmãos certamente já ouviram a ilustração de duas pessoas que estavam viajando num avião, e uma delas orava durante o tempo todo, os olhos fechados, em meditação, e aí o outro achou que ele era cristão, né? Falou, o senhor é cristão? E disse, não, eu sou satanista. Disse, como assim? Satanista, eu estava orando? Eu estou orando para derrubar os pastores do Brasil.
Então, vocês veem que há, sim, muito velado, muito claro, né? Vocês sabem que há um comentarista de futebol que diz claramente que ele é satanista, né? Numa das redes de televisão do nosso país. Então, não está mais uma coisa velada, é explícita, clara. Eu adoro a Satanás, eu cultuo a Satanás. Então, os irmãos veem que Satanás nos odeia. E ele usa as pessoas para se levantar contra a igreja. E isso está acontecendo não só no Brasil, mas muitos partidos e até segmentos midiáticos que estão se posicionando claramente contra os cristãos. Muitos países do mundo, principalmente os partidos de esquerda, não são todos, porque existem pessoas que se dizem cristãs nesses partidos, mas muitos partidos de esquerda e muitos militantes estão claramente odiando mesmo os cristãos, sem meio termos. Estamos começando a viver isso, irmãos, e isso não vai melhorar, irmãos. A tendência é uma escala crescente. Tá? Por isso que nós precisamos estar alertas e nos preparando para isto. Ok, o próximo ponto, a segunda pergunta que eu quero fazer é o que muitos farão neste tempo, que é Mateus 24:10. Vão se escandalizar. E quantos vão se escandalizar? Vocês estão vendo que não são poucos? A ênfase no substantivo aí qualitativo, Jesus não falou assim, alguns, poucos, não, está dizendo muitos. Então vocês veem que há uma tendência de muitas pessoas começarem a perder a fé. Vocês estão vendo, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Quer dizer, essas pessoas ficarão escandalizadas. Não está dizendo que elas vão escandalizar outros. Dos grandes motivos de pessoas se escandalizarem hoje é por causa de uma expectativa ilusória da fé. Uma expectativa equivocada do que é ser cristão. Porque o que está se vendendo hoje como ser cristão não é sacrifício, não é uma vida crucificada, não é uma vida que você vai ter que, não é um sistema de vida que você vai ter que morrer por Cristo, pelo Evangelho, não, é pelo contrário, é você não ter problemas na sua vida, é você não passar por tribulação, é isso que está sendo vendido. É você ser muito bem na sua empresa, ter um bom emprego, ter um bom salário, ter o seu carro novo, a sua casa nova, tudo que você queria. É isso que está sendo vendido. É você ficar curado de todas as suas doenças, de todos os seus males. É isso que está sendo vendido. Agora imagine o cristão que passa por tribulações, que passa aperto financeiro, que fica desempregado, que tem prejuízos, que não tem um carro novo, um carro do ano, ou um carro, ou uma bicicleta, né? E vê outros que nem cristãos são, nem cristãos são. Com tudo isso, cristão que lida com enfermidades, muitas vezes crônicas, durante sua vida inteira. E eu tenho visto tantas pessoas assim, e isso pode levar uma pessoa a desvanecer, a esfriar na sua fé, a se escandalizar por causa de uma expectativa equivocada. E nós estamos lidando com isso, irmão. Não é longe não. Na nossa igreja nós estamos lidando com pessoas que estão passando por esse momento, exatamente agora, que estão perdendo a fé por causa de uma expectativa. O que passaram para essa pessoa foi uma fé equivocada. Por isso que nós temos que nos despertar e dizer, olha, cristianismo é dar a vida por Cristo, o cristianismo é a vida crucificada, é uma vida que você, mesmo não vendo, você crê. Foi isso que Jesus disse para Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram.
E Jesus fala sobre as tribulações, né? Alegrai-vos quando vos perseguirem, quando vos caluniarem e disserem todo mal contra vós, porque é grande o vosso galardão no céu. As pessoas hoje não querem sofrer, querem viver sem sofrimento, e nunca existiu isso. Sempre os cristãos foram perseguidos, foram odiados, porém com maior intensidade nos últimos tempos. Eu tenho falado para algumas pessoas que se decepcionam na fé, e até para algumas que se dizem, alguns que se dizem ateus, dizendo, olha, esse Deus que você está dizendo que não crê, eu também não creio nele, não. Esse não é o meu Deus. Passaram para você um Deus errado, um Deus equivocado. E sabe o que está acontecendo? Igual antigamente cada pessoa fazia o seu Deus, é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão construindo o seu Deus. Não tem um Deus de metal, mas tem um Deus mental. Que na sua mente, no seu coração, elas constroem um Deus, e aí aquele Deus não atende às expectativas delas, e aí elas se escandalizam. E outro sinal é a questão das traições que tem acontecido. É impressionante, irmãos, como em muitos ambientes de trabalho as pessoas vivem tentando puxar o tapete uma da outra. Impressionante. Para derrubar mesmo, para assumir o lugar da outra, para infernizar a outra. Pessoas que não querem ver a outra bem. Isso eu estou falando não a nível de fé, mas a nível da vida cotidiana das pessoas. E sem falar nas questões amorosas hoje, né, o indivíduo está namorando com uma mãe, a mãe tem uma filha, daí um pouco ele deixa a mãe para ficar com a filha. E os irmãos sabem de histórias recentes aqui no Brasil, que tem acontecido. A traição entre a própria família, os próprios pais. Quantos casos já tivemos aqui, recentemente, no Brasil, de familiares que mataram um outro familiar, filho que matou o pai, neto que matou o avô, a avó. Então, essa questão do ódio entre as pessoas, traição e ódio. Porque além da gente ser odiado, porque o primeiro caso é das pessoas nos odiarem por causa do Evangelho. Mas aqui não, é o ódio entre as pessoas. Isso em diversos níveis, segmentos da sociedade. E por que isto? Essas coisas estão acontecendo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Meus irmãos, como está sendo difícil pregar hoje. Como está sendo difícil combater o pecado. Porque o cristianismo hoje está tão dependente da mídia, principalmente a mídia televisiva, que só apresenta ali vitória, bênçãos, sem arrependimento, sem condenação do pecado, que quando um pregador aponta o pecado, incomoda, mas o que é isso? Para que ser tão radical? Isso não tem nada a ver. E a gente tem lidado com isso. Pessoas que deixam a igreja, pessoas que deixam o cristianismo, não sei se elas eram cristãs, não é? Mas porque ali não está falando o que elas gostariam de ouvir. Não está falando o desejo, atendendo o desejo do seu coração. E esse é um dos grandes desafios, irmãos. Orem pelos pregadores, orem por mim, orem pelos professores da Escola Bíblica Dominical, que têm a responsabilidade de ensinar a verdade,
porque os tempos hoje realmente são difíceis. Elas querem ouvir coisas agradáveis para atender o desejo do coração delas. Não atendeu, eu estou fora. Essa igreja aqui não é boa, não. Esse pastor, esse professor da escola dominical é muito extremista, né? Muito radical. E a terceira ponderação que eu faço, quem surgirá? Mateus 24, 11. Quem que vai surgir? É interessante que, lá no versículo 5, vai dizer, nós vimos isso domingo passado, falsos cristos. Tá? Mas aqui já são falsos profetas, aqueles que falam em nome de Deus. Essa é a diferença. O Cristo, o falso Cristo, ele dizendo que ele é o Cristo. Ele é o Messias. Mas aqui já está dizendo pessoas que vêm falando em nome. Profeta é aquele que fala da parte de. Daí, profetes, aquele que vem da parte de alguém para trazer uma mensagem. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Quantas pessoas estão procurando igreja para ouvir uma revelação, ouvir uma profecia. E aí as pessoas não vão nem examinar na Bíblia, na palavra, não. Ficam dependendo de alguém que se arvora de ser profeta para trazer uma palavra, uma revelação para elas. Vocês acreditam que tem gente que vai nesses cultos de oração dessas igrejas aí, que tem profecias, revelações, para ver o que Deus tem a dizer para elas? Igual no Espiritismo, que alguém vai para ver o que o guia vai dizer, quem vai numa cartomante ou numa necromante para ver o que ele vai dizer. E os cristãos estão fazendo isso, meus irmãos, o povo de Deus fazendo isso. Então, precisamos, como Jesus disse, que a gente tem que vigiar, prestar atenção. Por causa desses falsos profetas, e o pior é, como eu disse, que esses falsos profetas encontram corações ávidos por ouvir uma profecia, uma revelação para elas. Em 2 João, capítulo 1, versículo 7, diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Quantos enganadores, irmãos? Prestaram atenção? O povo de Deus precisa ficar ligado nos enganadores que estão saindo, os quais não confessam Jesus, Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. João, ele lidou muito, o tempo de João, ele lidou muito com o chamado gnosticismo, que o gnosticismo ensinava que a vida cristã era resultado de uma série de emanações, né? Começando lá do céu com uma emanação principal, e essa emanação vinha caindo para a terra. Era um negócio muito esquisito. A gnosis quer dizer conhecimento. Daí o gnosticismo ser uma linha herética que entende que a salvação é pelo nível de conhecimento, seu aperfeiçoamento é pelo conhecimento. E João escreveu tanto o Evangelho de João, quanto essas cartas, a primeira, a segunda e terceira, sempre procurando combater o gnosticismo que estava sendo forte no seio da igreja naquele tempo, que não confessava que Jesus veio em carne, mas que Jesus era o resultado de uma série de emanações. 1 João 2,18 diz, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Começou a aparecer muito profeta, meu irmão, é o sinal de que é a última hora. E hoje, meus irmãos, você anda na rua aí, você é tanta igreja com tanto nome, tanto ministério, que hoje já é ministério, não é? Ministério tal,
No meu tempo, eu sempre conheci ministério como ministério pastoral, né? Ou o ministério que você exerce na igreja. Mas agora não, o ministério é a área em que aquele líder que se arvora de pastor, que vai alguém bota a mão na cabeça deles ou nem põe, eles mesmos se intitulam pastor, apóstolo, bispo, presbítero e vai por aí afora, né? Hoje já tem até pai apostólico. Já tem pai apostólico. O pessoal disse que daqui a uns dias vai ter o semideus e depois o acima de Deus, né? A coisa está caminhando tanto nesse sentido. Vocês acham isso um absurdo? O que significa papa, irmãos? O que significa pai? O que significa ser vigário de Cristo? A gente está estranhando que entre o povo evangélico esteja surgindo isso, mas olha quantos anos esse negócio já está acontecendo aí. Por isso que em casamento, eu não digo os padrinhos, porque padrinho está dizendo um padre pequeno. E padre é uma palavra espanhola, né, e é usada também no latim para significar pai, que seria pater, né, para dizer pai. Então, quando alguém diz o padrinho, por que tem padrinho no casamento? Para dizer que enquanto o padre que oficiou o casamento não estiver presente, aquelas testemunhas serão os padres pequenos daquelas pessoas. Era como se o sacramento do casamento continuasse através dos padrinhos, dos padres pequenos, aqueles que estão representando o padre. E vigário, a palavra vigário significa substituto. Dizer que um sacerdote religioso é um substituto de Cristo aqui na terra é demais, irmãos. Ele substitui Cristo aqui na terra. Então, nós lidamos com isso o tempo todo. Tem muita gente que acha, não, mas essa religião, eles falam em Deus também. Meus irmãos, é séria, a questão é séria. Não é simples. Por isso que eu falei que está difícil pregar hoje. Um dia eu preguei aqui e falei sobre o caminho largo, o caminho estreito, né? E eu fiz referência, né, a diversas denominações, igrejas, né? Aí eu vi que uma família, no final, se levantou antes de terminar o culto e foi embora. E depois eles mandaram uma mensagem para mim pedindo para tirá-los da minha lista de transmissão, para retirá-los. As pessoas não querem ouvir a verdade, irmãos. Os tempos hoje são muito difíceis que nós estamos vivendo. Pessoas que, por causa de um ensino, não querem ouvir, elas se ofendem. E elas não querem aceitar a verdade. Imaginem, irmãos, imaginem, se chegasse um João Batista aqui. Raça de víboras! Vocês já imaginaram? Já imaginaram se chegasse aqui Jesus dizendo assim, religioso cego, você é um cego guiando outro cego. As pessoas querem ouvir, às vezes, palavras muito macias, não é? Muito elaboradas, segundo o coração delas. Então, o que acontece? Esses anticristos têm surgido. Então, é a prova de que é a última hora, de que Jesus está voltando. Continuando com Mateus capítulo 24, versículo 11, ele diz que levantar-se-ão muitos. Vocês estão vendo que não são poucos? Muitos falsos profetas, e eles vão enganar quantos? Que nenhum dos irmãos esteja entre esse grupo, meus irmãos, que estão sendo enganados. Porque está dizendo que vão enganar a muitos. Há muita gente sendo enganada, entrando pela porta larga, sem compromisso com Deus, com Cristo, sem vida crucificada. Interessante que nos evangelhos, 14 vezes Jesus fala sobre, adverte, né,
sobre os falsos profetas, né? E esse detalhe de que muitos serão enganados. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 10 e 11, olha só o que Paulo diz. Que essas pessoas, esses falsos profetas, vêm com todo engano de injustiça, mas para quem que eles trazem esse engano? Quem é que vai se iludir, ser enganado? Os que perecem. É importante a gente prestar atenção nisso. Mas fulano estava na igreja. Meu irmão, aqui está dizendo que só vai ser enganado quem vai perecer. Quem vai se perder. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu estou aqui já fazendo uma introdução, já preparando os irmãos para o nosso próximo ponto, mais à frente, sobre a questão da perda ou não da salvação. Então, aqui, o apóstolo Paulo já diz que é enganado quem não é salvo. A gente sente a perda de algumas pessoas, não gostaria que elas se perdessem, mas, infelizmente, a tribulação vem, inclusive, para mostrar quem é mesmo de Cristo e quem não é. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus está selecionando, irmão, Deus está separando, Deus está peneirando quem é mesmo dele. Então, quando alguém acusar um pregador de que disse uma palavra indevida, meu irmão, presta atenção. Porque Deus está separando os que são dele, e por esse motivo, Deus manda a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira. Então, vejam só, aqui é uma punição, por incrível que pareça, é uma punição de Deus. É um castigo de Deus para aqueles que não querem ouvir a verdade. Deus, você quer a mentira? Então tá bom. Vou deixar que você ouça a mentira. Romanos capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Concupiscência é cobiça. Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Meus irmãos, a grande ênfase hoje é você ter um corpo sarado, um corpo rejuvenescido, e você ser aquela pessoa que está sempre em forma. Não sou contra o exercício físico, cuidado com o corpo. Eu estou dizendo, é o endeusamento do corpo. Mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. E ele disse que assim seja. Romanos 1, 26. Por causa disso, porque as pessoas não querem ouvir a verdade, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Vocês podem ver que a acentuação, o chamamento hoje do corpo, principalmente feminino, para uma relação sexual ilícita. E o pior, irmãos, é que, muitas vezes, obreiros, aqueles que se dizem pastores, uma igreja que eu pastoreei no Rio de Janeiro, a gente estava numa semana de conferências para casais, e veio um indivíduo lá que disse umas coisas que eu mandei suspender, falei para ele não voltar no dia seguinte. Porque as pessoas começam a meio que dizer não tem nada a ver, e seguir caminhos que são contrários à palavra de Deus, e a levar as pessoas a praticarem o que é fornicação. O que é fornicação? Relação sexual
ilícita, aquela que não deve ser praticada. E aí, ele está falando aqui da relação sexual da mulher que muda o modo natural da vida íntima. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Diz que é contrário à natureza. Romanos 1, 27. Semelhantemente, assim como as mulheres passaram a usar indevidamente o sexo, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. E aqui não tem nada assim que cause dúvida. Homem com homem. Homem pratica sexo com homem. Não tem dúvida sobre isso, que a palavra de Deus diz. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Bíblia é clara em dizer que isso é pecado, que isso é erro, que isso é uma ofensa a Deus. E vocês sabem que há pastores que estão sendo processados no Brasil, que estão sendo chamados aos tribunais por causa de um posicionamento ao lado da palavra de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de falar a verdade por causa de ameaças, para agradar. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Novamente, estão vendo aí? Já que as pessoas não querem ouvir a verdade, Deus diz, então tá bom, vou mandar a operação do erro, vou deixar você seguir por este caminho perverso. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É o que tem acontecido hoje, que as pessoas são entregues a essa disposição mental e procuram convencer os outros de que elas estão certas. E vocês sabem que a mídia toma parte nisso aí, as escolas estão contaminadas com isso, e as leis do nosso país já se enveredaram por esse caminho. A coisa está entrando sorrateiramente, mas agora já é escancaradamente. Era sorrateiramente. Precisamos ficar atentos para não sermos enganados. Deixa eu ver aqui, irmãos, o tempo, porque se não der eu vou encerrar. Porque aí vem a quarta pergunta que eu quero fazer aqui. Por que o amor de muitos esfriará? Nessa versão aqui, que está aí projetada, diz assim, esfriará o amor de quem mesmo que vai esfriar? Que isso, irmãos? Vai sobrar quase ninguém, irmãos. Vocês veem que é a maioria que o amor vai esfriar. E por que o amor vai esfriar? Porque a iniquidade está aumentando. E aí, irmãos, esse amor esfriar é o amor entre as pessoas, o amor cristão, o amor fraterno, mas também o amor a Deus. Que as pessoas vão perdendo o amor a Deus, vão perdendo o amor às pessoas. E vocês veem que não é a fé que está dizendo que vai esfriar, mas é o amor. As pessoas vão se tornando cada vez mais indiferentes à realidade, à necessidade do outro, ao sofrimento do outro. As pessoas vão amando mais a si mesmas, como já vimos, homens amantes de si mesmo. Em 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso quer dizer que nós estamos vivendo esses tempos agora. Versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes.
Hoje, os pobres dos professores, coitados dos professores que querem ensinar a verdade, como os professores estão sofrendo. Uma vez eu estava atendendo uma senhora pela internet, a mulher estava desesperada com os alunos. O modo como eles são agressivos, desrespeitosos. Vocês veem nas escolas militares como é diferente, não é? O professor chega, o aluno vai lá, bate continência, manda a classe se levantar, entrega a classe para o professor. Que coisa bonita, irmãos. Antigamente era assim. Quando o professor entrava na sala, os alunos se levantavam, ficavam de pé, em respeito, a consideração com aquele mestre deles ali. Hoje não, lá o cara está lá no celular, não está nem prestando atenção, está falando bobagem, está com os pés em cima da carteira, não quer saber, e ainda ofende o professor, diz palavras duras, e o professor tem que tomar muito cuidado, porque senão é ele que vai ser punido. E aí eu quero chegar no último ponto desta manhã, para a gente encerrar. Quem será salvo? Só aquele que perseverar até o fim. E aqui nós lidamos com um problema, porque há pessoas, e até correntes mesmo, teológicas, que dizem que a pessoa perde a salvação se ela não perseverar até o fim,